Higiene natural, também conhecido como Elimination Communication, conhecido como uma das formas, foi amplamente difundido como uma forma de solução para as cólicas do bebê, para os gases, para a disquesia. Foi também conhecido como uma forma de desfraude mais cedo, uma forma de você treinar os esfíncteres do bebê para que ele seja desfraudado de forma mais rápida, fazendo esses exercícios, fazendo essas atividades, o bebê vai ter maior. Isso é o que eles defendem, tá? Eles defendem como uma solução para as cólicas, para os gases, para a disquesia. Tem gente mais empolgada que diz que depois que o bebê começa a fazer a higiene natural, ela nunca mais vai ter cólica, nunca mais vai ter disquesia, nunca mais vai ter gases, ou vai ter bem menos. Solução para a constipação do bebê, também solução para o desfraude mais precoce. Eles falam que é uma forma do bebê se conhecer seus esfíncteres, e ele vai passar a ter maior controle esfincteriano. O que facilitaria a vida do bebê, facilitaria a vida dos pais, porque adotando uma determinada posição, que eu vou ensinar para vocês como esse bebê vai conseguir eliminar uma maior quantidade de fezes e urina de uma forma mais adequada, de uma forma menos sofrida, de uma forma mais fácil, o que não ocorre com o bebê deitado. Então, isso é verdade, de uma certa forma é verdade, aí eu já concordo. Evacuar, isso todo mundo sabe, evacuar na vertical, evacuar de cócoras, é muito mais fácil do que evacuar deitado. Se alguém quiser fazer o teste, pode fazer o teste. Não é fácil, não é confortável, e iria sim facilitar a vida de todo mundo, é o que defende. Quem concorda, quem ensina a higiene natural, pensa por esse lado. Por quê? Porque, por exemplo, no caso da disquesia, a disquesia é a dificuldade do bebê evacuar. Ela ocorre por causa da imaturidade. Com essa imaturidade, o bebê não tem ainda o controle para relaxamento dos esfíncteres. O esfíncter, que é aquele músculo que segura, que impede que nos dá uma continência fecal, ele impede que as fezes saiam. Só que por causa dessa imaturidade, e aí causando a disquesia, essa incontinência, essa continência ocorre até no período que não deveria ocorrer. O peristaltismo, que é a onda do intestino que vai levar os alimentos do bolo fecal para ser eliminado, vai levando até chegar... Primeiro, esse peristaltismo já não é muito coordenado, ele já não é exatamente certinho, para começar, por causa da imaturidade. Mas ele vai levando e uma hora vai chegar no reto para ser eliminado, na ampola retal para ser eliminado. Acontece que, por causa da falta de coordenação do esfíncter, normalmente esse peristaltismo chega, o esfíncter relaxa, as fezes saem. Por causa da imaturidade isso não acontece, ou não acontece da forma como deveria. Então, para compensar, o peristaltismo está empurrando, o esfíncter não relaxa, não deixa essas fezes serem eliminadas. O bebê vai fazer mais força na musculatura abdominal para aumentar a pressão intraabdominal, para forçar essas fezes a saírem. Por isso que ele faz tanta força. O que acontece também é que a musculatura abdominal do bebê é muito fraca, por causa também da imaturidade. Então, junta isso tudo, a coordenação irregular do peristaltismo do intestino, o esfíncter que não relaxa na hora que deveria relaxar, a musculatura da abdominal que não é tão forte, muito pelo contrário, é mais fraca. Então ele vai ter dificuldade, por isso que o bebê que tem disquesia sofre tanto para evacuar, faz tanta força para evacuar. Aparentemente a higiene natural, eles defendem que a higiene natural ajuda, e ajuda mesmo, eu vou explicar como, tá? A higiene natural é um processo de ensinar aos cuidadores e aos bebês sobre como lidar com suas eliminações. É isso que eles falam, tá? Como ajudar esse bebê? Você vai deixar o bebê na vertical e, primeiro, você precisa identificar os sinais que o seu bebê emite na hora que ele vai evacuar. O seu bebê ainda não fala, mas ele emite sinais. Ele emite sinal de sono, ele emite sinal de fome, ele emite sinal de evacuação também. Ele vai emitindo sinais, ele se comunica com você. Os choros são diferentes, os tipos de choros são diferentes. O choro de fome é diferente do choro de tédio, que é diferente do choro de dor. Então ele vai conversando com você através de sinais. Cabe à mãe identificar os sinais. É fácil? De jeito nenhum. Nem o sinal de sono, nem o sinal de fome, mas é preciso um olhar atento. É possível? Com certeza, tá? Mas é preciso um olhar atento. Então esse bebê vai ficar na vertical, bem apoiado, claro. E aí, ao ficar na vertical, a gravidade já ajuda a eliminação dessas fezes. Vai causar uma retificação. Antes do reto, tem o sigmoide. O sigmoide, ele é um percurso tortuoso. Ao deixar o bebê na vertical, de cócoras, esse sigmoide, ele fica no percurso mais reto. Então, as fezes passam mais facilmente. Além disso, na higiene natural, você vai deixar o bebê sem fraldas ou com a fralda mais folgada, já que, por motivos óbvios,
óbvios, a fralda pode atrapalhar, pode dificultar a evacuação, porque é um mecanismo de barreira. É óbvio, se ela estiver apertadinha, as fezes vão tentar sair, principalmente se já não forem mais aquelas fezes liquefeitas. Por isso que as fezes sobem tanto para as costas do bebê quando são liquefeitas, porque não tem espaço. Ela vai para onde tiver espaço e normalmente sobe. E quando as fezes são mais sólidas, é um mecanismo de barreira. Na higiene natural, eles pregam que você deve deixar o bebê sem fraldas ou com a fralda mais folgada. Eles também falam que diminui a incidência de assadoras. E faz sentido porque o que causa assadura normalmente é o contato das fezes com a pele do bebê. Com esse contato com a pele, causa a amônia, principalmente a amônia, causa uma coisa chamada dermatite amoniacal, que é a principal ou uma das principais causas para as assaduras. Se esse bebê vai evacuar sem fralda ou vai evacuar com a fralda mais folgada, o contato da pele com essas fezes diminui. Ou seja, diminui o contato com a amônia, diminui a dermatite amoniacal, então ele diminui também as assaduras, ele tende a diminuir os longos períodos sem evacuar. O bebê, principalmente aquele só em aleitamento materno exclusivo, mas o que toma fórmula também, ele é normal se o bebê evacuar 5 vezes ao dia, é normal. É normal se o bebê passar 5, 7 dias sem evacuar, também é considerado normal. É algo fisiológico. Quem defende a higiene natural, defende que ao fazer isso, o bebê vai vai evacuar numa maior quantidade de uma única vez, então diminui essas várias evacuações ao longo do dia, porque eles referem que essas várias evacuações ocorrem devido ao reflexo gastrocólico. Quando o bebê mama, é o leite caindo aqui e saindo lá, e as fezes saindo lá, tá? É um reflexo. Eles falam que esse reflexo seria menor, e esse reflexo só acontece tanto porque tem fezes acumuladas na ampola retal. Se fizer dessa forma, o bebê mais na vertical, vai eliminar a maior quantidade de uma única vez. E também vai ajudar o bebê a eliminar até aquele que passa muito tempo, muitos dias sem evacuar. Facilita com que ele evacue. Diminui os períodos sem evacuar, diminui também as cólicas, teoricamente diminui a cólica. Esse é um ponto que eu já não concordo tanto. Com a higiene natural vai evacuar mais, pode até ser, vai eliminar mais gases, pode até ser, o que os dois podem causar um alívio das cólicas. Mas tem muita gente mais empolgada que fala que a higiene natural, depois que eu fiz a higiene natural, meu filho nunca mais teve cólica nos 3 primeiros meses. Que não faz sentido, porque muito das cólicas ocorrem por causa da imaturidade, da estrogestação, da imaturidade da flora intestinal, da imaturidade do intestino do bebê. Então, sem higiene natural, a imaturidade ainda está lá. A imaturidade não amadurece o intestino mais rápido. Ok, tem alguns possíveis benefícios sim, mas dizer que não vai ter mais cólica é demais, tá? É demais. Então, como fazer? Primeiro ponto que você precisa saber é identificar os sinais de evacuação, que com o tempo você vai aprendendo. Da mesma forma como você aprendeu o sinal de sono, ou deve estar aprendendo, porque está me seguindo, então deve estar aprendendo, porque eu falo muito disso o tempo todo. Então, você vai perceber que o bebê já não se concentra mais numa brincadeira, já não se concentra mais em você. Normalmente o bebê fica mais com aquele olharzinho perdido, ele já não foca mais a atenção em nada, ele fica com um olhar perdido e não adianta chamar. Se chamar, ele vai se irritar. Fica com aquele olhar fixo, meio perdido para algum lugar. Daqui a pouco ele começa a fazer uma certa força, ou ele cerra o punho, a mão, ou ele faz mais força no abdômen, daqui a pouco ele vai fazer expressão de força, tá? Daqui a pouco vai começar a eliminar flatos, mas tem bebê que isso tudo acontece de uma única vez, tudo em 1 minuto, isso tudo já aconteceu, tá? Normal também, mas ele emite sinais. Percebeu? Esses sinais não são difíceis, não. E depois você vai deixá-lo na vertical, como se tivesse de cócoras. O bebê de costas para você, as costas do bebê vão estar apoiadas em você, e você vai apoiar o bebê em você. As costas apoiadas e você flexionando as pernas do bebê contra o abdômen. Com esse movimento, com essa posição, você consegue retificar mais o sigmoide, e ao pressionar as pernas contra o abdômen, você aumenta a pressão do abdômen, porque é mais uma força que você faz no abdômen, que facilita a eliminação das fezes. E isso o bebê no pinico, no vaso, na pia, onde for. Ou simplesmente com a fralda mais folgada. Tem muita gente que usa também para diurese. Para diurese eu já não concordo, mas para o final eu vou falar mais sobre isso. Isso dá para ser usado também para diurese, também para o xixi, como para as evacuações. Para a diurese é mais difícil de ser feito, tá? É bem mais difícil de você conseguir perceber esses sinais e conseguir pegar o time
disso. Se evacuação já é difícil, imagina com diurese. E eu não concordo, não é uma coisa tão fácil de perceber. Ele emite sinal de sono? Sim. Não é uma coisa tão fácil, não pela dificuldade, pela complexidade de perceber os sinais de sono. Eu digo, sinais de evacuação. Não pela dificuldade de perceber os sinais de evacuação, mas pela dificuldade de pegar o time, de tem tanta coisa para fazer, você já está tentando ajustar uma rotina, você já está percebendo tentando observar sinal de fome, sinal de sono, sinal de não sei o que mais. Eu sei, isso torna o todo da maternidade, torna esse processo mais difícil. A partir de quando pode fazer? Desde recém-nascido, pode fazer essa higiene natural. Ele teria como que a higiene natural poderia ajudar no sono. E essas dicas, como a Edilene disse, essas dicas valem para o adulto também. É a mesma coisa para o adulto. Se você tem alguma dificuldade para evacuar, se você tem constipação, se você fletir mais as pernas, bota um banquinho, bota alguma coisa para você botar suas pernas em cima, suas pernas vão estar mais contra seu abdômen, isso vai aumentar a pressão do abdômen, isso vai retificar sigmoides, facilita também. É a mesma coisa para o adulto. E exatamente porque é isso para o adulto que eles começaram a fazer para bebê, para criança, tá? Como que isso pode ajudar no sono? Porque ele tem um potencial de aliviar a cólica, causado pelos gases ou causado pela constipação. Ele tem um potencial de aliviar os gases, elimina mais facilmente os gases. Ele tem um potencial de diminuir, de aliviar a disquesia e tem um potencial de aliviar a constipação. Então, ou seja, você vai estar trabalhando para que haja menos fatores orgânicos te atrapalhando, menos fatores orgânicos, menos dor, menos desconforto. E não adianta de nada você enlouquecer com as associações, com desassociação, se seu bebê está sentindo dor, se seu bebê está com cólica de noite, se seu bebê está com gases à noite. Não adianta de nada você forçar demais, você enlouquecer, não, vou fazer o desmame noturno, porque isso vai fazer meu bebê dormir a noite toda, se ele está acordando por causa dos gases. Pode ajudar sim, principalmente para aqueles que estão passando por isso, por cólicas, gases, disquesia, constipação. Senão, não ajuda muito no sono, não. Outros supostos benefícios que também defendem da higiene natural. Você vai usar menos fraldas, o bebê vai usar menos fraldas, você vai precisar comprar menos fralda, então teria um benefício econômico, e você vai gastar menos fralda, então teria um benefício ecológico, tá? Fraldas descartáveis, teria um benefício ecológico. Tem uma galera mais natural que defende também por causa disso, tá? Usar fralda de pano e higiene natural. Esses são os pontos positivos, pode ajudar. Quais são os pontos negativos? O que as pessoas acham? O que as pessoas relatam de forma negativa? Que a adequação... benefício financeiro também, Luína. Tem, porque você vai gastar menos fralda e fralda tá caro pra caramba. De ponto negativo, eles referem que a adequação da inervação do assoalho pélvico, a adequação da inervação motora e sensitiva dessa região dos esfíncteres e do assoalho pélvico como um todo, eles só vão estar completos entre 12 e 18 meses e isso vai causar, após isso, essa inervação, o bebê vai começar a ter percepção de bexiga enchendo, percepção de reto enchendo, de ampola retal enchendo. Depois ele vai começar a ter controle esfincteriano, ou seja, vai começar a conseguir reter melhor. Depois ele vai começar a ter um ato voluntário para evacuar e para diurese. Vai começar a te dizer que quer fazer xixi, quer fazer cocô. Isso é uma criança de 3 a 5 anos. Esse processo final de ser um ato voluntário vai ocorrer entre 3 e 5 anos. É um período grande porque varia de criança para criança, não compare com as outras. Fazer a higiene natural, que é Elimination Communication em inglês, sem essa maturidade, poderia causar um estresse na mãe pelos sucessivos erros, assim como vocês se estressam por errar na rotina, por errar nos sinais de sono, enfim, do mesmo jeito que estressa no sono, estressaria pelos sucessivos erros na higiene natural. Então já seria um ponto negativo, que já chega de erro, já baixa de estresse. Elas referem que você já tem estresse demais na sua vida, na maternidade, para pensar nisso, para pensar numa coisa e que seria desnecessária. Além de desnecessária, poderia também ser prejudicial. E também poderia ser prejudicial, porque é igual e sobre o estresse ainda, você vai ficar procurando esses sinais. Então, você está procurando, aí eu te falo de sinal de fome, de sinal de sono, de sinal de evacuação.
Então você vai passar o dia olhando para o bebê, o que não faz tanto sentido. Você deve conhecer sim seu bebê, eu falo muito que você deve conhecer seu bebê, mas é diferente do sinal de sono, é diferente de procurar o sinal de sono. Primeiro, o sinal de sono, eu acho que é muito mais fácil de identificar, não que fazer dormir é mais fácil, mas identificar um sinal de sono é muito mais fácil. Aquele coçar o olho, o bocejo, puxar a orelha, puxar o olhinho ao redor do olhinho ficar vermelho, isso é muito mais fácil de identificar. Segundo, se o bebê, mesmo que você não identifique os sinais de evacuação, ele vai evacuar, exceto constipação, que aí é ressecamento das fezes. Aí é outra coisa. Mas cólica, gases, disquesia, ele vai evacuar. Se você não identificar os sinais de sono e não botar no tempo devido, ele vai entrar em efeito vulcânico. É essa a diferença. Se você não fizer a higiene natural e o bebê da Lidiane passar 3 dias sem evacuar, ele vai evacuar. Vai fazer força porque está evacuando deitado? Vai, mas vai evacuar. Se o bebê da Lidiane, que tem 40 dias, se ela perde o sinal, vai ser um choro inconsolável, vai ser um negócio difícil, vai ser uma situação difícil, entendeu? Por quê? Porque ele emitiu o sinal de sono, ele avisou que está com sono, ele ficou cansado demais e entrou em efeito vulcânico. Então vai ser uma situação difícil, vai ser uma experiência difícil. Ele emite sim sinais, tá? Para evacuar, mas pode ser coisa demais para vocês aprenderem nesse início. Pode ser que seja coisa demais. Se você está bem, se você está se sentindo bem e quer aprender, tem sim seus benefícios. E ainda tem uma parte mais, eles esticam um pouquinho mais, eles intensificam um pouquinho mais, dizendo que pode ser prejudicial. Como que a higiene natural pode ser prejudicial? O que eles falam? O pessoal que é contra a higiene natural é contra a Elimination Communication. Eles falam que ao você fazer isso, o bebê vai acabar tendo o que o pessoal que defende a higiene natural com a função do desfraude, com o objetivo de desfraude. Aqui eu só estava falando de cólicas, gases, disquesia. Eles também falam que ele também vai ajudar a desfraudar mais rápido, porque fazendo isso o bebê vai ter maior conhecimento e maior noção de seus esfíncteres e passaria a ter um controle mais rápido. Essa parte eu esqueci de falar. Tem mais esse suposto benefício de ter um maior benefício, um maior controle esfincteriano, ou seja, iria desfraudar mais rápido. Exatamente com essa mesma lógica, e nisso eles concordam que o bebê vai ter uma maior capacidade de contração do esfíncter. Usando essa mesma lógica, quem é contra a Elimination Communication falam que essa contração, o bebê ia acabar contraindo demais, ou seja, ele ia causar uma disfunção esfincteriana, o bebê ia começar a contrair, ia ter maior dificuldade no relaxamento, porque essa dificuldade é comum nos 3 primeiros meses. Essa dificuldade é muito comum nos 3 primeiros meses. Depois que passa em maturidade, ele já começa a ter esse relaxamento do esfincteriano mais fácil. Com esse treinamento, com essa higiene natural, ele começaria a ter uma disfunção esfincteriana, passar a contrair muito mais fortemente esse esfíncter, o que iria causar acúmulo de urina. Com esse acúmulo de urina, todo acúmulo de urina, vesícula neurogênica também causa acúmulo de urina. E todo acúmulo de urina é um importante fator de risco para a infecção de urina, para a infecção urinária. Além disso, ele também iria causar, como ele iria acumular urina? Poderia causar infecção urinária e poderia causar o refluxo, a urina voltando, o refluxo vésico-ureteral, a urina voltando para o ureter e, em casos mais intensos, voltando para o rim. Teria que ser um caso realmente muito mais intenso, é muito pouco comum disso acontecer, mas o risco existe. Se acumula urina, o risco teórico existe. Eu nunca vi acontecer, mas o risco teórico existe. Então poderia causar isso. Além disso, a mesma disfunção esfincteriana do esfíncter vesical também poderia causar disfunção esfincteriana do esfíncter retal, da ampola retal, o que causaria acúmulo das fezes e isso iria causar constipação. Se tem fezes acumuladas, tem uma maior produção de gases, ou seja, exatamente o contrário daquilo que a higiene natural defende, que a higiene natural prega. Isso iria causar uma obstrução mecânica, iria causar uma retenção fecal. Então, para quem tem um intestino neurogênico, poderia piorar. Então, tem gente que fala que melhora, tem gente que fala que piora. E aí, o que eu acho? Qual é a minha opinião? Como tudo na vida, que você deve buscar conhecimento, e é o que eu estou tentando transmitir para você. Tomar suas decisões, se você quer fazer isso ou não, e arcar com as consequências disso, sejam elas boas, sejam elas ruins. São exercícios que vão ajudar bastante nos primeiros meses. Então, nos primeiros meses, eu concordo que
pode te ajudar muito se seu bebê tiver cólicas, gases ou disquesia. Se seu bebê não tem cólicas, gases ou disquesia, não tem mais, se ele já passou por essa etapa, eu não vejo necessidade, eu não vejo indicação na higiene natural. Simplesmente porque não tem qualquer indicação, não tem a menor necessidade de um desfraude. Tá, financeiro talvez, mas não tem a menor necessidade de um desfraude mais precoce. Tá? O desfraude tem que acontecer entre 3 e 5 anos. O desfraude é guiado. A gente ainda vai falar sobre desfraude, mas é porque não é o meu público. A maioria dos sei lá quantos mil seguidores que me seguem, não tem mais de um ano, não tem nessa fase de 3 a 5 anos, definitivamente não está nessa fase de 3 a 5 anos. Mas a gente ainda vai falar de desfraude. O desfraude deve sim ser guiado, mas após os 3 anos, após a criança te referir que você te referir à sensação, quero fazer xixi, ou ela te referir que fez, que vai fazer. O bebê emite sinais, assim, já não é mais, no caso, não é mais o bebê. A criança te dá os sinais de que está pronta. Ela te fala, essa criança te fala, então a gente ainda vai fazer. É uma técnica muito utilizada nos países subdesenvolvidos. Na verdade, tanto por isso, porque vai gastar menos, como porque vai, teoricamente, é uma coisa mais ecológica. Eu não sei o que foi que veio primeiro, confesso que eu não sei qual foi a teoria que veio primeiro, mas hoje as duas se encontram. Os defensores da higiene natural falam desses dois benefícios. E tirando, nos 3 primeiros meses eu gosto que façam, eu acho interessante. Para aqueles que têm disquesia, que passam 10 dias sem evacuar, pode ajudar bastante. Para aquele que tem cólica, pode ajudar bastante. Depois disso, eu não vejo a menor necessidade, mas paciência, faz quem quer.